Ele fazia o orçamento de uma empresa inteira, mas quando o assunto era o próprio dinheiro, ele não conseguia nem começar a fazer o orçamento. Como é que isso pode? Hoje vamos falar sobre os desafios invisíveis por trás da organização financeira e que realmente impedem tantas pessoas de fazerem seus orçamentos na prática. Eu sou Adriana Rodrigues, psicóloga, criadora do Instituto Psicologia e Dinheiro e uma das pioneiras em psicologia do dinheiro no Brasil. Há mais de 20 anos escuto histórias de pessoas que enfrentam desafios com o dinheiro. Portanto, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é um espaço para nos reconectarmos com nós mesmos e com a vida a partir de reflexões sobre a nossa relação com o dinheiro. Tudo com calma e sem pressa, para que essas ideias possam ir se assentando aí aos poucos. Esse é o nosso quarto áudio. Ao todo serão 6, um a cada semana. Se você ainda não ouviu os outros episódios, é só acessar o nosso link aqui na descrição do grupo. Essa série é um aquecimento para o PAF, Programa Autodescoberta Financeira. Começa no dia 29 de março. Se você quer se aprofundar e transformar a sua relação com o dinheiro, o PAF é sem dúvida uma ótima oportunidade para isso. Vou falar mais um pouquinho dele no final desse episódio. Um recadinho também, eu te convido a conhecer um pouco mais do Instituto Psicologia e Dinheiro acessando o nosso site www.psicologiaedinheiro.com.br ou o nosso Instagram, @psicologiadinheiro. Agora bora lá! Mas afinal, por que tantas pessoas sabem como fazer um orçamento, mas não fazem? Será que isso acontece com mais gente? Sim, e muito, viu? Segundo o relatório do Banco Central sobre letramento financeiro no Brasil, 47% das pessoas não fazem seu próprio orçamento, mesmo sabendo como fazer. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, entre os desconfortos mais recorrentes que eu escuto sobre orçamento, tem 2 sentimentos que sempre estão ali sendo ditos, né? O de inadequação, e a pessoa sempre diz assim, parece que todo mundo faz, menos eu, e o de incompetência, todo mundo consegue, menos eu. 2 sentimentos que são profundamente dolorosos, né? Se sentir inadequado e se sentir incompetente por não conseguirem fazer o orçamento. Para algumas pessoas, toda vez que elas tentam fazer o orçamento, uma grande confusão se torna ali, né? Se instala nesse lugar. Elas ficam com 1000 dúvidas. Elas não se lembram das despesas, às vezes elas se lembram das despesas fixas. Mas aquelas despesas do dia a dia, elas se perdem, elas não se lembram, né? Ou então essas pessoas anotam tudo, mas depois também não sabem o que fazer com essas informações, né? Eu lembro de uma participante de uma oficina que disse assim, eu passei um mês inteiro anotando todas as minhas despesas. Depois eu não sabia o que fazer com aquilo, então parei de anotar. Então, essa regrinha de anota tudo, depois não sei o que faz com aquilo, né? Mas será que essa confusão em torno do orçamento acontece porque falta algum tipo de informação? Ou será que tem algo dentro de nós que nos impede de lidar com o orçamento? Vamos lá olhar para isso, né? O orçamento, gente, ele pode estar disparando nosso sistema de alerta e colocando a gente em um estado que a gente chama de inundação emocional. É quando as emoções é como se elas viessem e inundassem, sabe? A nossa capacidade de raciocínio, de análise, ela é prejudicada, ela é reduzida, porque é como se ela ficasse submersa, sabe? É como se o neocórtex, que é a parte do cérebro, né, envolvida no pensamento racional e na tomada de decisão, ficasse literalmente submerso, sabe? O que dificulta a atuação dele. Então, assim, o caos fica instalado, né? A gente não entende mesmo o que está acontecendo. E sem um orçamento, a vida financeira vira um labirinto. Então, o orçamento pode disparar esse meu estado de alerta, eu entrar nesse caos e não conseguir fazer o orçamento. E sem um orçamento, a minha vida vira uma bagunça, como se fosse um labirinto, a gente não consegue aí encontrar saída. Você anda, mas não sabe se está no caminho certo ou não, sem um orçamento. É uma sensação de estar perdido. Já sentiu essa sensação de estar perdido com as suas finanças, sem saber se pode, se não pode comprar algo? Sem um orçamento, a gente fica com essa sensação de estar perdido. Mas por que, mesmo sabendo como fazer o orçamento, tanta gente evita fazer um orçamento? Vamos olhar para essa questão também um pouco mais forte agora sobre essa lente da psicologia. A gente já entendeu que pode estar inundando, né, e que a gente não está conseguindo fazer uma boa escolha. Mas por que aciona esse estado de alerta? Por que a gente fica tão ativado assim, né?
Por que fazer um orçamento é tão desafiador? E se você está aí pensando que é só uma questão de força de vontade ou de criar um hábito, eu posso garantir a você que não é isso. Eu gosto muito também de usar a analogia entre orçamento e hemograma. Quando a gente vai ao médico, né, e fala para ele que a gente não está se sentindo bem, geralmente ele dá uma olhada nos sintomas, mas ele vai pedir um exame de sangue para poder analisar o que está acontecendo aí dentro da gente, né? Os sintomas vão dar pistas para o médico, mas sem um diagnóstico mais preciso, ele não vai conseguir te dar uma medicação adequada. Assim também é o orçamento, né? Assim como o hemograma. Ele vai revelar a nossa realidade, ele vai dizer aquilo que às vezes a gente não está vendo, alguma coisa invisível. E aí, quando a gente consegue olhar para essa realidade, a gente pode tomar decisões melhores. Assim como o médico, né? Que quando ele faz a análise do exame de sangue, o resultado, ele pode prescrever uma medicação mais adequada. Mas não é fácil a gente olhar para o orçamento, não é mesmo? Porque justamente ele vai revelar muito mais do que os números, como o hemograma. Ele reflete as nossas decisões financeiras. E cada decisão conta uma história que está longe de ser puramente racional. O orçamento pode revelar, por exemplo, a nossa dificuldade de dizer não aos pedidos dos filhos, ao pedido dos pais, ao pedido dos irmãos ou de quem quer que seja. A gente acaba usando o dinheiro, né, como uma forma de expressar o afeto e o cuidado com o outro. E aí, se a gente vai tomando decisão desse jeito, isso acaba prejudicando a nossa vida financeira. Então, o orçamento vai espelhar essa nossa dificuldade, né, de dizer não para essas pessoas que a gente ama. Então, por que essas pessoas vão fazer o orçamento? Se ela sente que é melhor se auto-sacrificar, dizer não, se ela sente que não tem como ela sair dessa encruzilhada. Em casos assim, o orçamento ele passa a ser um ritual de tortura para essa pessoa, porque ela não percebe que tem saída, ela se vê presa naquela situação, de não tem como dizer não, ela precisa dizer sempre sim, então o orçamento vira uma tortura. É por isso que essas pessoas, por exemplo, evitam fazer o orçamento. O orçamento também pode revelar limites que a gente não quer aceitar, geralmente algum tipo de categorização no nosso orçamento. Você pode dividir o orçamento em despesas fixas, variáveis, sazonais. Outros podem dividir assim como se fossem áreas da vida, né? Alimentação, moradia, saúde, transporte, enfim. Há várias possibilidades, várias formas da gente organizar o nosso orçamento. Mas o fato é que cada categoria vai revelar a existência de um limite. E aí o que a gente faz? A gente vai sempre orquestrar aí como se fosse um jogo, né? Se aumentou um valor nessa categoria, então eu preciso diminuir em outra categoria, né? Mas se eu não faço orçamento, justamente para fingir que eu não preciso fazer esses ajustes, entendeu? Então, se eu faço orçamento, eu tenho que fazer esses ajustes nessas categorias. Mas, se eu não quero lidar com os meus limites, eu vou fingir que isso não existe, né? A ilusão de não ter limites. E aí a pessoa vai evitar fazer o orçamento para não se confrontar com essa realidade de ter que fazer esses ajustes. O orçamento ele pode ainda despertar memórias que a gente preferia nunca mais se lembrar. Algumas dessas memórias estão tão profundamente guardadas que elas parecem ser esquecidas, sabe? Quase inacessíveis. A gente pode ter uma amnésia, inclusive, né, em relação a essa memória. Só que o corpo não esquece, gente. Você pode não se lembrar conscientemente, mas o corpo reage. A ansiedade, ela surge, aumenta, assim, o desconforto. E só a ideia de lidar com o orçamento dispara aquele alerta interno que eu falei. Esse era o caso da Gil. Ela era brilhante, uma professora universitária, lidava bem com os números, mas toda vez que ela tentava fazer um orçamento, gente, algo inexplicável acontecia. Seu coração disparava, a respiração ficava curta, os números se embaralhavam, sabe? Parecia dançar. Ela dizia assim, nossa, os números parecem que estão dançando na minha frente. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. O desconforto era tão grande que ela acabava desistindo, não fazia o orçamento. Quando a gente olhou para as raízes dessa dificuldade dela, uma memória que estava esquecida, estava ali no limbo, veio à tona. Na infância, o pai dela fazia o orçamento da casa e humilhava a mãe dela de uma forma horrorosa, sabe? Ele dizia coisas horríveis para a mãe. A voz do pai dela ainda estava ali, ecoando dentro dela, mesmo que silenciosa, ou seja, ela não se lembrava daquilo, mas o corpo dela estava se lembrando dessa história.
Como diz Bessel van der Kolk, né, que é um dos principais especialistas em trauma no mundo, o corpo guarda as marcas. E você, meus amigos, e vocês, né, meus amigos, que marcas seu corpo carrega a respeito do orçamento? Você está prestando atenção nisso? Pegando aqui o gancho, então, das histórias familiares, né, como as histórias da Gil aqui, histórias familiares. O orçamento familiar, ele é ainda mais exigente, né, gente? Porque cada membro da família tem sua própria compreensão a respeito de dinheiro e a respeito desse orçamento. Compreensões que muitas vezes são implícitas, não são ditas, estão veladas, né? E quando essas visões se encontram, o orçamento pode ser um palco de batalhas. Às vezes uma batalha que está ali velada também, né? Ninguém está dizendo que está acontecendo, mas ela está acontecendo. Em outras palavras, há uma comunicação silenciosa acontecendo através do orçamento, mesmo que ninguém fale sobre isso. Mexer no orçamento é mexer nessa comunicação invisível. Uma comunicação que estabelece regras, rituais, acordos. Percebem como pode ser complicado às vezes para a gente mexer no orçamento familiar? Porque a gente vai precisar mexer nessas regras, nesses rituais, nesses acordos, nessas batalhas, que às vezes a gente quer deixar ali escondidinhas, né? Quer tampar o sol com a peneira. Bem, meus amigos, nós poderíamos ficar aqui horas falando dos aspectos emocionais, dos aspectos subjetivos do orçamento. Eu poderia contar inúmeras histórias para vocês, mas vamos dar mais um passinho, vamos refletir sobre como que a gente pode lidar com o orçamento diante de tudo isso. Eu acredito que o orçamento pode ser um caminho de autoconhecimento, né? Se você já ouviu os outros áudios, eu tô sempre batendo nessa tecla, né? Porque para mim isso é realmente uma realidade. O orçamento, ele pode ser uma ferramenta terapêutica valiosa, viu? Isso aqui eu tenho percebido, tenho atuado dessa forma, seja nos meus atendimentos individuais, seja nos atendimentos em grupo, no parto, no aprimoramento é o que eu ensino para os psicólogos, o orçamento como uma ferramenta terapêutica. Ele pode se tornar assim, um grande aliado se a gente estiver interessado em construir não apenas uma vida financeira confortável, mas também uma vida boa, que contemple bons relacionamentos, que reflita aquilo que a gente realmente valoriza. Então, bora lá. Do ponto de vista pessoal, a gente precisa ter aqui a coragem de olhar para o próprio orçamento e se perguntar o que a gente quer para a nossa vida. O que é mais importante para nós? Quais são os nossos valores mais significativos? A partir dessas respostas, a gente alinha o nosso orçamento. Para que o orçamento, então, possa refletir como um espelho, aquilo que realmente é importante para nós. Isso vai dar para o orçamento um propósito, um para que existir. Quando a gente sabe para que a gente está fazendo esse orçamento, fica mais simples, não é que vai ficar facinho, mas vai ficar mais simples da gente aderir a ele. Agora, se fazer o orçamento te deixa ansioso ou ansiosa, vai devagar. Não se apresse não, sabe? Não se apresse não. Tem a música, não tem assim? Vamos chegando perto aos poucos, sabe? Com curiosidade. Nada de chicote, nada de autocrítica. A crítica e o chicote, depois eu quero falar mais disso para vocês também, ela atrapalha, sabe? Porque aí a gente não engaja naquele processo de mudança, porque a gente fica o tempo inteiro brigando com essas vozes dentro da gente, né? Que querem a nossa perfeição, sabe? Que a gente tem que fazer logo, né? Não, sem chicote, sem autocrítica. Vamos ter um olhar amoroso para nós mesmos, sabe? Com autocompaixão, vá conhecendo ali o que está submerso e que o seu orçamento está querendo te mostrar. Olhar para o que ele está te mostrando pode resolver muito mais que problemas financeiros. Você pode acessar conteúdos que precisam ser vistos e isso vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Uma boa diferença na sua vida. Quanto ao orçamento familiar, se ele é palco para a resolução de mágoas e disputas, ele já nasceu para brigar, né? Vamos combinar. Mas não fique sem esperança não, tá? Independente do palco em que esse orçamento está, aqui reside também uma grande oportunidade. Que ao tomar consciência dos fatores que estão no palco, é possível resolver os conflitos, desenvolver resiliência, criar relações mais leves e mais fluidas. Se a gente não enxerga esses atores que estão ali no palco, né, nesse orçamento,
a gente não tem como resolver essas coisas, não tem como resolver os conflitos, não tem como criar ou desenvolver mais resiliência, não tem como estabelecer relações mais leves, porque tá tudo ali, vamos fingir que nada tá acontecendo, a gente tá na negação, então a gente não consegue mudar. A gente precisa enxergar essas coisas para poder mudá-las. O fato, meus amigos, é que trabalhar com os números e com as emoções conjuntamente pode ser um caminho de grandes descobertas e bons recomeços. Caminhos que vão te levar não apenas para uma vida financeira saudável, mas para uma vida com mais significado. É isso que eu desejo para vocês. A cada áudio, a cada encontro nosso aqui, é o que eu desejo para vocês. Uma vida plena, uma vida boa. E agora eu tenho um convite também. Se o que falamos aqui fez sentido para você, mas ainda falta um caminho para aplicar na sua vida, o PAF, Programa Autodescoberta Financeira, pode ser essa experiência. No PAF, a gente fala não só de dinheiro, a gente vive essa transformação. É um espaço para olhar para a sua história financeira, entender seus padrões, construir uma nova relação com o dinheiro. E se você quiser dar esse passo, eu te convido a conhecer mais. E um pedido: se esses áudios têm feito sentido para você, envie o link do grupo para que mais pessoas possam também acessar esses áudios. Vamos juntos construir um caminho mais consciente e saudável com o dinheiro e com a nossa vida. Um grande abraço em cada um e cada uma de vocês e até o nosso próximo encontro.